Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um evento da UFAL Conectada, inovando, inspirando inovações, né? Hoje, em parceria com a SBPC, né, com o evento Marcha pela Vida, né? Nós estamos aí com várias instituições nacionais, né? Esse é um evento nacional que está acontecendo hoje, da SBPC, e nós fazemos parte, né, desse evento. Um evento que é pautado, né, essa Frente pela Vida, onde diversos setores nos convida a participar, é baseado nos seguintes pilares. Tá? O direito à vida é o bem mais relevante, inalienável da pessoa humana, sem distinção de qualquer natureza. As medidas de prevenção e controle para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 devem ser estabelecidos com base científica e rigorosamente seguidas a partir de planejamento articulado entre os governos federal, estadual e municipal. O Sistema Único de Saúde, SUS, é instrumento essencial para preservar vidas, garantindo, com equidade, acesso universal e integral à saúde. A solidariedade, em especial para os grupos mais vulneráveis da população, é um princípio primordial para uma sociedade mais justa, sustentável e fraterna. É imprescindível para a vida no planeta a preservação do meio ambiente e da biodiversidade, garantindo a todos uma vida ecologicamente equilibrada e sustentável. A democracia e o respeito à Constituição são fundamentais para assegurar os direitos individuais e sociais, bem como para proporcionar condições dignas de vida para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Então, é baseado nesses pilares que nós começamos a Marcha pela Vida, hoje, né, com o professor Edras e a professora Nivaneide do IGEDEMA. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, em nome do professor José Aldo Tonholo, nosso reitor, e da professora Eliane Cavalcante, nossa vice-reitora, do professor Amauri, né, o nosso pró-reitor de graduação. Né, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Antes de passar a palavra para a professora Nivaneide, eu gostaria de informar a todos vocês que esse evento terá certificado para os participantes, tá? E a cada webinário será postado o link, né, no post fixado do YouTube, onde vocês terão acesso ao formulário de avaliação do webinário e, com o preenchimento desse formulário, vocês terão garantidos um certificado do evento. Tá, um bom evento para todos. Eu passo a palavra à professora Nivaneide. Bom dia, professora. Bom dia a todos e todas. Hoje a gente vai conhecer um pouco da pesquisa realizada pela equipe de Geografia do Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFAL. E essa pesquisa sobre a vulnerabilidade socioespacial vem trabalhar especificamente com os bairros de Maceió. E para vocês conhecerem um pouco mais dessa pesquisa, a gente vai trazer o Esdras, que é geógrafo, é mestre em geografia aqui pela UFAL, e que ele está desenvolvendo, junto com a equipe, todos esses aspectos multidisciplinares que a geografia aborda. Então, agora eu passo a palavra para o Esdras, para poder ele explanar para vocês e depois vocês fazerem as perguntas. Esdras? Olá, obrigado, professora. É uma satisfação estar aqui nesse momento com vocês, tentar compartilhar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo desses 2 últimos meses aí, esse projeto de pesquisa, na verdade, esse trabalho técnico, né, um estudo técnico. Então, a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo e o que a gente conseguiu reunir como produto para que possa ser consumido, né, para a nossa comunidade, tanto acadêmica quanto a comunidade, a nossa população como toda aqui de Maceió, do estado de Alagoas.
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre... Deixa eu passar aqui. Antes disso, né, antes de dizer o nosso título aí do nosso trabalho, eu queria dizer que sem a presença desses professores aí, o trabalho não poderia ter sido evoluído. São grandes nomes aí da geografia que contribuíram diretamente com esse trabalho. Então, assim, o professor Melchior, o professor Ferreira, a professora Silvana, o professor Cleito, o professor Carlos Maurício, deram um apoio muito grande no desenvolvimento desse trabalho, cada um dentro das suas competências, e, assim, de uma forma, né, que pudesse contribuir, agregar cada vez mais com esse nosso trabalho. Tá? Então, o nosso trabalho, ele tem o título de Vulnerabilidade Socioespacial dos Bairros de Maceió à Pandemia de Covid-19. E ele foi baseado nos seguintes objetivos. Construir um banco de dados geográficos em saúde ambiental, né, coisa que a gente aqui no estado de Alagoas ainda não temos essa cultura, dado o momento que a gente vive dessa pandemia. É interessante que, não só dentro da universidade, mas dentro das instituições que cuidam da saúde aqui no nosso estado, eles precisam construir esse banco de dados. Então, a gente vem, nesse sentido, reunindo informações, construir esse banco de dados geográficos, e quem precisar dessas informações, desses dados, a gente vai estar disponibilizando também. Um outro objetivo é contribuir com o conhecimento do comportamento espacial do Covid aqui em Maceió. Tá? Então, a gente, na verdade, o estudo, ele é um estudo de predição, né? A gente está tentando mostrar com um pouco de antecedência quais são as condições e em que condições o coronavírus ele tem se estabelecido nos bairros aqui de Maceió. Então, nós integramos uma série de dados que nós julgamos relevantes, mediante várias reuniões, várias conversas, para a gente poder ver essa intensidade, né, do fenômeno em questão nos bairros de Maceió. E eu gosto sempre de começar a minha fala para aquelas pessoas que não conhecem um pouco da geografia, e uma frase de Gilberto Câmara, que ele foi diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eu acho que por uns 6 a 8 anos aí nos governos anteriores, e ele tem uma fala em um artigo dele que ele diz que tudo o que acontece em algum lugar. Então, de fato, o fenômeno que nós estamos vivendo hoje, independente da gente não conseguir visualizá-lo, dele não ser uma coisa materializada, a gente consegue espacializar a sua ocorrência aqui no estado. Então, a partir do momento em que ele pode ser, a partir do momento em que, se ele acontece em algum lugar, ele pode ser representado ou projetado nesse espaço. Então, esse é um dos papéis da geografia, que é representar e projetar no espaço todo e qualquer fenômeno que seja espacializado. Tá? Então, assim, a interface da geografia que cuida desses aspectos, a gente costuma chamar de geografia da saúde, tá? E que é justamente uma área da geografia que está a serviço da análise das doenças no espaço. Então, assim, essa relação, ela vem ela remonta, né, ao pensamento de Hipócrates, né, o pai da medicina, que ele perdurou até mais ou menos o final do século XIX. E, nesse momento aí, durante esse período, não havia o conhecimento pleno dos processos de transmissão das doenças. Se pensava nessa época, através desse pensamento hipocrático, que as doenças elas se propagavam através do ar. De certa forma né? Por exemplo, o coronavírus, seu modo de transmissão é via aérea, né? Então, assim, nesse período, mas eles entendiam, né, quem viveu nessa época aí, entendia que somente as doenças eram transmitidas através do ar. Eles consideravam a questão bacteriológica, de vírus, então, e de outras formas de transmissão de doenças. Então, para se controlar essas doenças, eles se baseavam no princípio da capacidade do homem em tornar o ambiente estéril. Até que aconteceu, em um determinado momento da história, um epidemiologista, não é esse cara, um cara chamado John Snow, que um epidemiologista, em 1854, permitam-me contar essa historinha, muita gente já conhece essa história,
mas para aqueles que ainda não conhecem, esse daqui foi o início em que se pôde permitir, que se permitiu que houvesse como é que eu posso dizer, no primeiro momento, né, foi o primeiro registro histórico, na verdade, de que se utilizou a sobreposição de análise de dados, né? Então, assim, esse epidemiologista, John Snow, em 1854, no bairro de Soho, em Londres, ele se deparou com uma epidemia de cólera e ele conseguiu, pela primeira vez, ele teve um insight de sobrepor essas camadas, né, chamada de overlay de mapas, conseguiu solucionar o problema da, da cólera, né, da epidemia de cólera, utilizando a sobreposição de dados. E é isso que é o princípio que nós estamos utilizando também aqui nesse estudo que a gente desenvolveu, tá? Me desculpe um pouquinho do nervosismo, tá? Gostaria apenas de dizer que eu não sou construí toda a minha carreira baseada em aspectos de meio ambiente, ambiental, né? E assim, para mim é um pouco novidade também tratar dessas questões de saúde, tá? Então, peço desculpas aí, qualquer deslize que eu venha cometer, trocar expressões aqui que sejam propícios da área da saúde, então eu já peço desculpa a vocês por conta disso. Mas o que vale é a análise espacial, que esse é o caráter da geografia, um objeto da geografia. Então, no primeiro momento, o John Snow, ele tomou posse, né, do mapeamento, né, da planta lá do bairro de Soho, e ele identificou, através desses pontinhos pretos que vocês podem observar aí, ele identificou as casas onde houve mortes pela cólera naquele período lá, naquele ano. Então, o que é que ele fez? A partir desse dado aí, né, do mapa, ele localizou os pontos onde ocorreram as mortes e, em seguida, ele identificou os pontos de água, né, de distribuição de água, as fontes no qual a população fazia o seu abastecimento, a sua coleta de água. Então, ele identificou esses pontos e, a partir daí, ele percorreu a pé o bairro, e ele constatou que houve uma maior concentração de casos dentro desse polígono que está representado na linha laranja aí para vocês. Então, assim, a partir desse momento que ele identificou que a maior parte da população infectada estava dentro desse polígono, ele associou que esse ponto, que está em azul, e que agora vai ser destacado aí para vocês, na rua Broad Street, ele identificou que essa fonte era a causadora do problema de cólera naquela região. Aí, então, a partir desse momento, ele encaminhou às autoridades, né, essa pesquisa, essa constatação, e ele, né, o John Snow, ele requisitou que fosse fechado imediatamente e fechado o poço, o acesso ao poço. Isso foi tomado como atitude e por parte das autoridades, e o problema foi sanado a partir disso. O que é que eu venho trazer com isso para vocês? Eu gostaria que vocês guardassem esse mapa aí na mente de vocês, que a gente vai, lá no final, pode voltar a discutir um pouquinho sobre ele dentro da nossa realidade. O que é que eu quis trazer com vocês essa historinha aí que eu contei para vocês agora? É que dentro, hoje, das técnicas mais avançadas que existem de análise espacial, existe uma técnica chamada de polígonos de Voronoi. Então, tudo isso que ele percorreu fazendo à mão, manualmente, hoje a gente consegue, em alguns segundos, fazer essa constatação. Então, vocês observem que dentro desse polígono vermelho, que está com a linha mais grossa, foi o computador quem fez essa determinação, tá? Fez essa constatação. E a gente vê uma certa correlação que o John Snow fez em 1854, já mais de 160 anos aí. Então, a gente percebe que tem uma certa correlação. Tá? Então, assim, é um método de análise de investigação espacial baseada em pontos. Tá? Então, assim, em proximidades de pontos. Então, se a gente hoje fosse trabalhar com essa constatação, uma constatação desse tipo,
nós estaríamos utilizando esse método aí, esse procedimento metodológico aí. Bom, para tentar contextualizar um pouco, aí a gente sai um pouquinho dessa esfera um pouco mais histórica aí, a gente, para poder chegar onde a gente chegou hoje, nos resultados desse estudo, a gente precisou de 6 datas, aí está 5, mas foram 6 datas chaves que permitiram que a gente pudesse chegar onde a gente está hoje. Essas datas correspondem a 16 de março, 19 de março, 6 de abril, 22 de abril, 27 de abril e 6 de junho. Vou explicar cada um deles o porquê. No dia 16 de março, foi o primeiro mapa que a gente realizou, foram os primeiros dados da Covid aqui no aqui no Brasil. Então, esse aí foi o marco que permitiu com que a gente começasse a tomar conhecimento do que o problema estaria causando a nossa população aqui no país, no estado e na cidade, né? Então, assim, esse foi um primeiro marco que a gente despertou, a geografia despertou e disse, olha, é importante a gente começar a monitorar esses dados, a essa doença, para ver como ela vai se comportar no estado. No segundo instante, foi no dia 19 de março, o primeiro mapa que a gente fez sobre a doença aqui no estado, né? Então, foi o dado, acho que é do dia 18, e no dia 19 a gente conseguiu elaborar o primeiro mapa, e a partir daí a gente vem fazendo esse monitoramento dia após dia, e ele está sendo disponibilizado aí nas redes sociais, e tem um link também, que eu esqueci de colocar aqui para vocês, mas quem quiser ter acesso, depois a gente pode pedir para colocar aí nos comentários aí do canal, aí para vocês terem acesso, o canal da transmissão. Então, no dia 6 de abril, o governador, né, do estado de Alagoas, ele emitiu, né, um decreto em que ele listava, desculpa, em que ele listava quais empreendimentos, né, estabelecimentos, prestadores de serviços e comércios essenciais. Então, a partir desse momento, quando a gente teve um insight de, bom, a partir de agora a gente precisa começar a focar, sair um pouco do Brasil, do estado de Alagoas, e focar mais, direcionar os nossos esforços para Maceió, que é justamente o local onde a gente convive. Então, a partir do primeiro passo que a gente fez foi elaborar o mapa de localização desses estabelecimentos. Nós utilizamos a base do Google Maps. Então, assim, pode ter falhas, pode ter empreendimentos que não foram contemplados, mas aí a gente utilizou o máximo que podia para a gente poder determinar, na verdade, identificar onde estaria a maior concentração desses estabelecimentos. Tá? Então, a gente, a partir daí desse evento, a partir desse decreto, foi quando a gente começou a abrir os olhos especificamente para Maceió. Então, no dia 22, a gente, desde o dia 6 de abril até o dia 22 de abril, a gente vinha numa briga constante, a briga no bom sentido, tá? A gente vinha lutando para que as autoridades aqui do município e do estado disponibilizassem as informações para Maceió, né? Então, a gente não só eu, mas outros pesquisadores de outras unidades acadêmicas e também outros setores da sociedade achavam importante a gente ter a divulgação dessas informações. Até que no dia 22 de abril vazou na internet, aí, né, através da imprensa, esses dados, e a gente pôde fazer esse primeiro mapeamento para a gente poder constatar como estava a doença aqui em Maceió. Tá? Então, esse foi o primeiro mapa. A gente viu que teve um reboliço, ficou sabendo que teve problemas dentro de alguns órgãos por causa desse vazamento, alguns órgãos do Estado e da Prefeitura por causa desse vazamento. Não sei quem vazou, apenas chegou até mim e a gente pôde fazer a espacialização desses dados. Então, a partir disso daí, até então, a Prefeitura não vinha disponibilizando esses dados, e como ainda não vem disponibilizando, mas eles, a partir do dia 27/4, eles começaram a disponibilizar por distrito sanitário, não por bairros, mas distrito sanitário. Então, a gente também, a partir daí, a gente começou a acompanhar essas informações, a divulgação dos boletins e a espacializar para a sociedade essas informações, já que a gente não tinha nada mais concreto do que isso,
era o jeito de trabalhar com essas informações, tá? Então, basicamente, e a partir do dia 6 de maio, a Secretaria de Estado de Planejamento, eles inauguraram um painel, acho que foi no dia 3, alguma coisa assim, um painel, e eles começaram a disponibilizar esses dados por bairros, tá? Secretaria de Planejamento do Estado. Então, a partir daí, a gente vem monitorando, a gente vem tomando posse desses dados, e a gente vem elaborando os mapas para a gente poder acompanhar a evolução da doença. Tá? Então, basicamente, esses foram os 6 eventos que permitiram que a gente se aprofundasse um pouco mais na execução, né, desse estudo que nós estamos apresentando para vocês hoje. Então, assim, sobre a área de análise, né, nós focamos basicamente na área urbana de Maceió, certo? Que tem uma área de aproximadamente 200 quilômetros quadrados, tá? Que corresponde mais ou menos a 39% do território da cidade, né? do município de Maceió, com a população estimada em 2019 de 1.050.000 habitantes, e essa área dividida por essa população, essa população dividida por essa área, a gente tem uma densidade populacional de pouco mais de 5.300 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Enquanto em relação ao clima, a gente verifica que o nosso clima aqui é um clima tropical, quente e úmido, segundo a classificação de Köppen. Então, essa daqui é a nossa área de estudo, que está marcado através dessa linha vermelha aí, são os bairros de Maceió, 50 bairros. Percebam que ela ocupa mesmo mais ou menos 40% do território de Maceió. Tá? Bom, passando para a metodologia, a metodologia ela se baseou em 2 momentos, tá? Foi o inventário dos dados, ou seja, a elaboração dos dados, também o levantamento bibliográfico, para que a gente pudesse ter um embasamento teórico para poder fazer dimensionar os dados que a gente iria utilizar, na verdade, que nós utilizamos. A partir disso daí, elaboramos a base de dados. A partir de inventariar os dados, nós elaboramos a base de dados geográfica. Tá? Até então, esses dados eles eram apenas números, não eram polígonos. Então, a gente fez essa transposição, pegou os dados em formato de número, em tabelas, né? E associamos a polígonos. E, a partir daí, nós realizamos a análise espacial através do método AHP, que a gente vai comentar um pouco mais adiante. E a partir dessa análise aí, a gente pôde fazer a integração dos dados. Primeiro, a gente separou esses dados, né, foram 11 variáveis. Então, eles foram agrupados em densidade populacional, outros dados em vulnerabilidade social, outros em conectividade urbana, e para muitos também pode ser denominado como mobilidade urbana, mas a gente preferiu trabalhar como conectividade, e grupos de risco. Tá? E a partir daí, da integração desses dados, a gente chegou no resultado da vulnerabilidade socioespacial. Bom, então, como foi dito anteriormente, a escolha das variáveis ela tinha que atender essas 4 dimensões que foram mencionadas, e elas foram discutidas, né, amplamente discutidas, quais seriam essas dimensões que a gente pudesse utilizar os dados referentes a essas dimensões aí. Então, a gente discutiu entre o grupo, a gente leu muito, discutiu com outros grupos de pesquisa Brasil afora, e a gente chegou também acompanhando as informações através das mídias, né? Então, a gente verificou que essas seriam as 4 dimensões responsáveis que pudessem agregar os dados que a gente trabalhou. A partir desse momento, a gente verificou que dentro dos grupos de risco a gente precisaria trabalhar com pelo menos 2 variáveis dentro desses grupos de risco. Então, essas variáveis do grupo de risco, ela diz respeito, né, às pessoas mais suscetíveis à doença, tá? E elas são a proporção da população em idade superior a 60 anos, aí está o mapa, então deixar claro que sempre que tiver em tonalidades escuras, né, as cores em tonalidade mais escura é onde tem a maior concentração. E, obviamente, que onde está mais claro tem a menor concentração. Então, a gente percebe aqui
em Maceió, a maior proporção da população em idade superior a 60 anos está ali, na Ponta Verde, Pajuçara e no centro, né? Uma outra variável também diz respeito aos grupos de risco, são aquelas pessoas, a proporção da população com comorbidades. Aí eu chamo a atenção para vocês aqui que as comorbidades que nós consideramos são as doenças que foram elencadas pelo Ministério, tanto o Ministério da Saúde quanto a Organização Mundial da Saúde, sobre que diz respeito às doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, aquelas obtidas por neoplasias e os óbitos, desculpa, e a diabetes mellitus. Então, como a gente entrou em contato com a Prefeitura de Maceió, com o setor mais específico, eu não vou lembrar o nome agora, eles não têm esses dados, tá? Dividido por bairros, eles têm apenas por município, pelo município, os dados gerais do município, mas eles têm os dados de óbitos por essas doenças. Então, a gente em conversa, a gente constatou que utilizar os dados de óbitos poderiam, de certa forma, dar uma noção da quantidade de pessoas, não da quantidade, mas ter uma noção, mais ou menos, de como se comporta essas doenças dentro dos bairros de Maceió, né? Pelas mortes. De certa forma, alguém já chegou até a dizer que é mais vantajoso trabalhar com dados de morte do que o da própria doença em si. Mas isso aí é uma coisa que a gente pode questionar depois, num outro momento, tá? Mas o que nós tínhamos para trabalhar foi isso daí, e pelo menos ajudou a gente a ter uma noção de como está distribuída essas doenças dentro do espaço de Maceió. Uma outra questão foi o fator da conectividade urbana, né, dentro dessa dimensão aí, que diz respeito às variáveis referentes aos pontos de contato, né, e caminhos que o vírus pode percorrer através do seu portador. E aí a gente tem a densidade do sistema viário, e a gente apenas verificou a quantidade de vias, né, que existem no bairro, e dividiu essa quantidade de vias em quilômetros pela área dos bairros. Então a gente vê aí que Jatiuca, Ponta Verde, e esse outro mais lá no cantinho, eu acredito que seja a Levada, não lembro agora qual que é o bairro, tá? Então a gente verifica a Cambona, na verdade. Então são esses 3 bairros que têm as maiores concentrações de vias proporcionais às suas áreas. Consideramos também, dentro da conectividade urbana, a proporção das estações de transbordo de passageiro, né, que a gente considera como um ponto, a gente considerou como um ponto de contato em que as pessoas infectadas podem transmitir essa doença. Então, a gente levou em consideração os pontos de ônibus, não só os pontos de ônibus, mas do VLT também, foram considerados os 2 modais que a gente utiliza aqui no nosso município. E foi feita a proporção, né, da distribuição desses pontos, a quantidade de pontos por bairro, tá? Em relação ao município como um todo. Então, a gente vê aí que o bairro do Tabuleiro é o bairro que concentra a maior quantidade de paradas de transporte público. Esse dado aqui a gente conseguiu pela SNTT através de uns dados que tem disponibilizados hoje, tá? A vulnerabilidade social, nós levamos em consideração aquelas variáveis referentes aos indicativos de pobreza com relação à doença, e dentro de todo o espectro que existe de dados que pode se trabalhar com a vulnerabilidade social, nós escolhemos apenas 2 que tinham relação direta com a doença, né, com a disseminação da doença, tá? Não as situações em que os outros fatores pudessem, como é que eu posso dizer, pudessem adotar, né, os outros fatores, utilizar os outros fatores como pré-requisitos para a disseminação da doença. Então, a gente utilizou apenas esses 2, que é a proporção dos domicílios com renda inferior a um salário mínimo, que é a pobreza propriamente dita, e também a proporção dos domicílios sem acesso à água encanada, de forma que permita que as pessoas possam lavar as suas mãos, né, conforme indicação médica que a gente tanto vê aí nas mídias. Tá? Então, esses foram os 2 fatores de vulnerabilidade social
que nós consideramos nesse estudo. E, dentro da densidade populacional, nós utilizamos as variáveis referentes às condições de adensamento das pessoas, que se deu através da densidade demográfica, a proporção dos domicílios com mais de 4 residentes. Tá? A gente preferiu trabalhar com essa quantidade, porque a média aqui para o Nordeste é de 31 pessoas, 3,1 pessoas por... perdão, me equivoquei. São 3,3 pessoas aqui no Nordeste que vivem dentro dos domicílios, e a média nacional é de 3,1 pessoas por domicílio. Tá? Então, a gente preferiu trabalhar com as residências que têm mais de 4 residentes. Tá? Então, a gente vê aí os 2 bairros que se destacam aí, mais ao norte aí, o bairro Cidade Universitária, e esse outro aí é o bairro de Jardim Petrópolis, tá? Uma outra variável que nós utilizamos foi a proporção de domicílios situados em vilas e edifícios. Então, são esses que concentram a maior quantidade de pessoas, né? Quem mora em vilas e quem mora em apartamentos. Nesses casos aqui, destacam-se aí Mangabeiras e a Ponta Verde. Tá? Então, são os 2 bairros que concentram as maiores proporções, né, de domicílios nessa situação de vilas e edifícios, mais especificamente em relação aos edifícios. A gente quase que não constata vilas nesses locais. Dentro ainda da densidade populacional, consideramos a proporção da extensão de aglomerados subnormais em relação às áreas dos bairros. Como a gente não deu para a gente trabalhar com essas comunidades, né, esses aglomerados aí de forma individual, porque a escala que nós adotamos no estudo permitiu, na verdade, não a escala, a unidade territorial foi o bairro. Então, nós gostaríamos de ter trabalhado em nível de setor censitário ou nível de arruamentos, propriamente dito, mas os dados não nos foram permitidos, nós não tivemos acesso principalmente, a maioria desses dados aí, e então a gente teve que trabalhar em função de unidade territorial os bairros. Tá? Então, a gente levou em consideração a proporção da extensão dos aglomerados subnormais em relação às áreas dos bairros. Então, a gente verifica aí que as partes mais escuras dizem respeito àqueles bairros que têm a grande parte dos seus territórios ocupados por favelas, né? Com destaque aí para o Jacintinho, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele, mas já adiantando, basicamente quase um terço do bairro do Jacintinho é aglomerado subnormal. Tá? Isso segundo considerações do IBGE, os dados do IBGE de 2010. Dentro ainda dessa densidade populacional, levamos em consideração também a quantidade de estabelecimentos de serviços essenciais que têm potencial de aglomerar pessoas. E esses, segundo o decreto do governador, são os bancos, açougues, farmácias, hospitais e clínicas, casas lotéricas, padarias, supermercados, lojas de material de construção, mercados e feiras livres. Tá? Então, a gente fez esse levantamento, como a gente viu no slide lá no começo, a localização deles, o adensamento deles. Então, a partir desses pontos, a gente contabilizou dentro do polígono dos bairros cada estabelecimento desse daí. Em relação à integração dos dados, nós utilizamos como lógica integradora a média ponderada. É uma lógica que permite a sua fácil utilização, ela é fácil de se utilizar, ela permite que a gente trabalhe com dados de forma mais parecida com a nossa tomada de decisão, né? Quando a gente está em dúvida sobre entre duas coisas, a gente utiliza recursos de média ponderada, a gente pondera quem é mais importante, quem é menos importante, e a partir daí os dados eles foram integrados utilizando essa média ponderada. E o método de análise espacial, que foi o processo de análise hierárquica, né, o método HP, que ele consiste numa comparação de par a par, né, uma comparação paritária entre essas variáveis. No total foram 11 variáveis, e isso permitiu que fosse atribuído pesos em função do grau de importância entre esses pares. Então, basicamente, esse método ele
se comporta dessa forma, a gente utiliza a gente utiliza, né, a comparação entre cada variável uma a uma, tá? E a partir daí a gente vai verificando quem é mais importante em relação a uma a outra e vai atribuindo os pesos que variam de 1 a 9, e a partir disso daí a planilha, né, o programa, a gente preferiu trabalhar com a planilha para a gente ter um controle maior sobre os resultados, para a gente poder acompanhar quais são as estatísticas. Então a gente preferiu trabalhar através dessa planilha, e a partir dessa comparação a gente chegou aos seguintes pesos que foram distribuídos às variáveis no processo lá de integração dos dados através da média ponderada. Então, a variável densidade demográfica, ela respondeu por 25,5% de participação, né, de responsabilidade sobre o evento que a gente está, sobre o fenômeno que a gente está estudando. Os pontos, né, de transbordo de transporte público corresponderam a 20,8%, os estabelecimentos e serviços essenciais, 12,2%, os domicílios com mais de 4 residentes, 11,4%, densidades das vias, 9,8%, tipologia de domicílios, né, que é aqueles domicílios que estavam situados em vilas e edifícios, 7,3%, a extensão dos aglomerados subnormais, 5,4%, idade superior a 60 anos, né, 2,6%, comorbidades, 2,2%, a renda inferior a um salário mínimo, 1,6%, falta de acesso à água encanada, 1,1%. Então, a gente verifica que a gente pode já fazer algumas ilações, e a gente vê que a doença ela é uma doença que precisa de densidade demográfica, né, porque independente, ela recebeu esse peso, independente de qualquer outra situação. Por exemplo, quem recebe menos que um salário mínimo não está tão sujeito quanto quem recebe mais que um salário mínimo, não está tão sujeito quanto quem tem uma renda inferior ao salário mínimo. Eu me equivoquei agora nessa fala, me perdoe. A situação da doença ela não permite, né, que a gente diga que a renda inferior a um salário mínimo ela é maior do que a densidade demográfica, porque a doença atinge tanto pessoas com renda inferior a um salário mínimo, quanto pessoas com renda superior a um salário mínimo. O que eu quis dizer foi isso. Me perdoe pelo nó mental que eu dei em vocês aí, tá? Então, são dentro dessas comparações que são feitas de par a par que a gente pôde chegar nesses resultados, tá? Então, a partir desse momento aí, a planilha ele retornou para a gente uma análise estatística em que a gente precisa, para poder satisfazer a metodologia, a gente precisa atender a esses parâmetros aí, tá? A matriz de consistência aleatória é o cálculo que é feito para cada variável. Então, a gente obteve esses valores entre 0,88 a 1,43, e o limite para quem trabalha com 11 variáveis, o limite é 1,51. Então, nós estamos dentro desse limite aí que a estatística nos permite. O índice de consistência, nós obtivemos o resultado 0,12, e o ideal é que ele seja menor que 0,2 para satisfazer a metodologia, e a razão de consistência ela tem que ser inferior a 0,10, e a gente conseguiu 0,093. Tá? Então, satisfazemos todos os critérios estatísticos para que os dados pudessem ser distribuídos, os pesos pudessem ser distribuídos daquela forma que foram distribuídas. Aí, a partir disso daí, a gente já entra nos resultados, que, a partir do momento que a gente fez a integração desses dados, né, o cruzamento desses dados, através do método HP, o resultado que nos foi apresentado pelo software, eles mostraram que as notas que resultaram, né, dessa integração, elas só foram, as ocorrências que tiveram, elas só variaram da nota 3 até a nota 8. Tá? Então, a gente teve que fazer essa transposição de escalas, de uma escala ordinal para uma escala nominal, em que a gente teve que aglomerar algumas
algumas classes, né, da escala ordinal para a nominal. Então, nesse caso aí, para a classe na escala nominal baixa, a gente só obteve a nota 3. Nota 2 não foi representada, não resultou, né, dentro do que o programa nos forneceu. Para a escala nominal, e consideramos a vulnerabilidade média, foram agrupadas as notas 4 e 5, para a vulnerabilidade alta, as notas 6 e 7, e para a vulnerabilidade muito alta, apenas a nota 8. Não foi obtida nem a nota 9, nem a nota 10. Então, elas foram riscadas a nota 10, 9 e 10, e a 0 e o 1 e 2 foram riscadas, nos restando apenas da nota 3 até a nota 8. Então, essa é a escala nominal que nós atribuímos às classes, né, de vulnerabilidade socioespacial. Tá? Então, isso daí seguiu o método hierárquico aglomerativo, essa decisão. Então, quem quiser depois pode procurar um pouco mais sobre esse método de aglomeração de classes. Tá? Então, a gente utilizou esses critérios aí. E agora a gente tem como resultado aqui para vocês um mapa de vulnerabilidade socioespacial. Esse é o nosso resultado. E aí estão os bairros enumerados com essas bolinhas aí. Tá? Então, a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre eles. Deixa eu ver só que horas são para a gente não perder tempo. A gente já vai com mais ou menos 40 minutos. Eu vou correr agora um pouco, porque a gente perdeu muito tempo nessa parte anterior, e a gente vai tentar correr um pouco para poder ter espaço para as perguntas do debate. Ok? Então, se vocês observarem, está aí à esquerda de vocês o mapa de vulnerabilidade, e esse outro mapa que está mais à direita é o mapa do dia 8/6, ou seja, o mapa de ontem, com os dados de ontem, e a gente percebe que há uma certa correlação entre entre o que foi constatado como vulnerabilidade e como o que vem se apresentando, né, na realidade. Então, a gente vê que tem uma certa similaridade. Observem, levem em consideração também no julgamento de vocês que esses dados do lado direito, aí, dia 8, por exemplo, ele é um mapa dinâmico, e hoje ele está nessa configuração, ontem foi outra configuração, amanhã pode ser outra configuração. Então, pode haver alguma falta de semelhança, né, alguma incongruência entre um e outro, mas a gente só vai poder verificar, constatar mesmo, quando a pandemia passar, se a gente atendeu, se o nosso mapeamento correspondeu à realidade. Observe também a seguinte questão: no mapa de vulnerabilidade, nós temos apenas 4 classes, tá? Enquanto que o mapa de ontem, ele tem 5 classes. Então, percebam que quanto mais classes a gente tem, mais heterogêneo ele vai ser, né? Vai ser menos homogêneo. Então, assim, mas a gente já consegue perceber algumas coisas que nos chamam a atenção aí, por exemplo, o Litoral Norte, essa parte aí do Tabuleiro, do Benedito Bentes, Cidade Universitária. O que chama a atenção também é o bairro do Jacintinho, que ele se destaca tanto no estudo que nós fizemos da vulnerabilidade, assim como ele vem se destacando. Acho que a partir tem mais ou menos uns 10 dias que o bairro do Jacintinho ele vem despontando como o bairro que vem se sobressaindo com os maiores índices as maiores quantidades de casos dentro desse bairro. Tá? Então, assim, a gente percebe certa similaridade, e a gente vê que há essa correlação e que o nosso estudo está indo no caminho certo. Então, só para fins da gente tomar conhecimento, algumas mensurações, né? O 50% da área estudada, né, da área urbana de Maceió, ela é composta pela classe de média vulnerabilidade, 40% de alta vulnerabilidade, de baixa vulnerabilidade 8%, e muito alta vulnerabilidade apenas 2%, que corresponde exatamente somente ao bairro do Jacinto. Então, dentro do agrupamento, né, das classes, a gente vê que a densidade populacional
ela responde por quase 62% de participação, né, dentro do fenômeno que a gente estudou. E a conectividade urbana ela é responsável por quase 31%, né, restando apenas 2,7% para a vulnerabilidade social e 4,8% para o grupo de risco. Então, essas são as dimensões, as mensurações dentro do grupo dessas dimensões, dessas 4 dimensões que foram utilizadas no trabalho. Então, a gente agora vem aqui, né, discutir um pouquinho sobre a vulnerabilidade muito alta. Ela corresponde a apenas um bairro, que corresponde a mais ou menos 2% da área de análise e detém cerca de 9% da população da área de análise. Então, quando a gente vai lá para a tabela, né, uma tabelinha, a gente pode verificar que o que está em vermelho são os fatores que definiram mais significativamente, né, de uma forma mais acentuada, para que o bairro do Jacintinho ele pudesse ser considerado a muito alta vulnerabilidade. Tá? E aquelas cores mais amareladas, tons amarelados, correspondem aos valores medianos, e os que estão marcados em verde são aqueles que tensionaram de uma forma um pouco mais positiva. Né? Então, a gente vê que é uma tensão aí, essa determinação de graus, né? Como é que eu posso dizer, de variáveis, na verdade. A gente tem uma tensão entre essas variáveis aí, cada uma querendo puxar para o seu lado, e o que mais influenciou aí no bairro do Jacintinho foi exatamente a densidade demográfica muito elevada, a extensão dos aglomerados subnormais dentro da sua área, do bairro, a densidade da malha viária, né, cerca de 26% da área estudada, da área urbana de Maceió, 26% da malha viária está dentro do Jacintinho, e a renda inferior a um salário mínimo. Percebam que mesmo obtendo um peso baixo, 1,6%, né, a renda inferior a um salário mínimo, ela tensionou negativamente, né, de forma que pudesse permitir que o Jacintinho fosse considerado de muito alta vulnerabilidade. Tá? Não sei se deu para vocês entenderem, mas a lógica é basicamente essa. Então, a gente vai passando pelos outros de alta vulnerabilidade. Tem cerca de 20 bairros, aproximadamente 32% da área de análise, com 59% da população da área de análise. E aí a gente consegue verificar que os valores que definiram esse grau de vulnerabilidade aí para esses bairros foram os comércios, né, e serviços essenciais, a tipologia dos domicílios, a estação de transbordo de passageiros, né, a grande quantidade, por exemplo, essa área concentra aí quase 58% dos pontos de ônibus de Maceió, a uma população com idade superior a 60 anos, na ordem de quase 9%. Então, esses são os fatores que mais influenciaram na determinação da alta vulnerabilidade. Passando para a média vulnerabilidade, ela abrange cerca de 25 bairros, 37% da área de análise aproximadamente, e detém pouco mais de 27% da população da cidade de Maceió, da área urbana de Maceió. Então, a gente começa a verificar que aí os valores negativos estão influenciando menos, e os valores mais medianos é quem estão influenciando para que haja essa média vulnerabilidade, né? A gente vê como destaque apenas a tipologia de domicílios, com aproximadamente 21% desses bairros tem a tipologia de domicílio de vilas e apartamentos. Tá? Então, ela é quem tensiona mais negativamente. Em contrapartida, a extensão dos aglomerados subnormais nessa área é pouca também, e considerando os domicílios com mais de 4 residentes. Tá? Passando para a baixa, a gente verifica que são basicamente esses bairros aí do litoral norte, apenas 4 bairros, que ocupa 15% da área de análise, mais ou menos, e cerca de 2% da população da área de análise. Então, a gente percebe que o que predominam aí são os valores mais brandos, né? Como a densidade demográfica. A gente percebe que nesses locais realmente existe uma baixa densidade demográfica.
Apenas 6 estabelecimentos que têm potencial de aglomerar pessoas, e os fatores que mais influenciam são os domicílios, com mais de 4 residentes, os óbitos por comorbidades, né, e a falta de acesso à água encanada, né, cerca de 55,31% da população não tem acesso à água que é distribuída pela Casal através da tubulação, né? Embora a gente saiba que exista, a Casal também abastece esses bairros aí através de injeção dos poços, né? Injeção de água nos poços, mas como esses dados são de 2010, a realidade constatada foi essa daí, tá? Então, assim, algumas considerações que a gente tem para fazer, que a gente percebeu que a Covid-19 ela é uma doença urbana. A gente não tem como fugir disso daí, é uma doença estritamente urbana, e que ela se pauta nas seguintes condições: alta densidade demográfica, aglomeração populacional, ela precisa disso, né, a doença para se proliferar, e a profusão de vias, né, grande quantidade de vias e pontos de contatos. Então, basicamente, essas são as condições que a Covid, do ponto de vista espacial, tá pessoal? Então, entendam isso daí. Do ponto de vista espacial, são essas as condições que a Covid precisa. Eu colocaria uma outra condição aí, que seria as atividades econômicas, tá? Que são exatamente as atividades econômicas que permitem que as pessoas se aglomerem em determinado local, que elas saiam dos seus confinamentos, né, da sua quarentena, para ir para os locais utilizando as vias e os pontos de contato. Então, assim, eu acho que esse seria o grande motor nessa história aí também. A gente poderia colocar nessa condição também aí da Covid-19. Então, assim, os resultados, eles vão ser confirmados com o tempo, embora a gente tenha visto que ele tem situações de coincidência, né? E também, né, depende, né, esses resultados, para ele corresponder com a realidade, ele depende do comportamento das pessoas e da gestão do poder público. A gente não pode menosprezar esses dois elementos aí, né? O comportamento das pessoas e como a gestão pública vem conduzindo todo esse processo, seja ele desde o presidente até o secretário municipal de saúde, tá? Então, esses gestores são os responsáveis. E o estudo ele serve também, né, como indicativo para a tomada de decisão. Então, fica aqui, o que eu chamo a atenção é que o bairro Jacintinho, ele vem há um bom tempo já, pelo menos uma semana ou 10 dias, crescendo e colocando frente aos outros municípios, desculpa, aos outros bairros como Benedito Bentes, Tabuleiro, Ponta Verde e Jatiuca, que estão na casa, eu acho que de 350 casos em cada bairro desse, enquanto o Jacintinho já superou os 600 casos. Não? Então, a gente percebe essa realidade, o Jacintinho, em números de casos, vem se distanciando em relação aos outros bairros, o que vem confirmar a nossa tese, né, a nossa teoria, e o que nos preocupa mais com isso é que há mais ou menos 15 dias o bairro do Jacintinho tinha apenas, ficava mais ou menos lá entre os 50 bairros, mais ou menos na metade dessa lista dos 50 bairros, em números de óbito. Hoje o Jacintinho já é o 4º bairro onde tem a maior concentração de óbitos, tá? Então, assim, a gente vê que ele vem crescendo pouco, mas vem crescendo constantemente em relação aos outros dias, enquanto alguns bairros, a quantidade de óbitos, ela cresce um dia, passa 2, 3 dias sem ter casos, o Jacintinho vem todos os dias tendo dois casos de óbitos, na verdade, sendo registrados. Então, não é de se espantar, é de se advertir aos gestores públicos que tomem as devidas providências em cuidar do bairro do Jacintinho, tá? Então, o trabalho tem algumas limitações, tá? Não são flores o tempo todo, né? Então, assim, algumas limitações de trabalho são a idade dos dados, que eles são dados do censo do IBGE 2010, né? Por isso que a gente preferiu trabalhar com números relativos ao invés dos números brutos, né? Dos números absolutos.
Então, assim, esse lapso temporal aí de 10 anos pode comprometer, por isso que a gente prefere trabalhar com esses dados, com os números relativos, de forma que não comprometesse significativamente a nossa análise. Em outra situação, a inexistência de dados, como, por exemplo, as comorbidades, né, que a gente assumiu a associação dos números de óbitos desses enfermos por bairros. Os dados também, eles nos permitem obter um resultado generalista, né, porque a gente está apresentando por bairros, a gente sabe que cada bairro tem uma configuração diferente, não só social, mas espacial também, a gente chama isso de rugosidades, tá? Então essas rugosidades não foram consideradas, a gente teve que planificar toda a nossa análise ao nível dos bairros, porque a gente não tinha outros dados, principalmente os dados de contabilização, quando a gente começou esse estudo, por endereçamento ou local onde o registro, né, aproximado do local, os pontos onde o vírus ocorreu, né, as pessoas que foram submetidas a essa doença. Então, assim, a gente precisaria muito desses dados para a gente ter um resultado muito mais, com mais respaldo, né? Porque aí a gente poderia trabalhar num nível de detalhe maior e a gente poderia trabalhar no nível de detalhe, por exemplo, de setores censitários. Então, a partir daí, a gente teria exatamente a dimensão espacial da doença nos seus rincões. Então, por exemplo, se a gente soubesse exatamente onde cada caso está acontecendo, a gente poderia ser, aqui, só a título de elucubração, né? Permitam-me usar esse termo, a gente poderia isolar determinada rua, ou determinado conjunto de ruas para que aquelas pessoas não saíssem de casa, enquanto a vida continuaria normal em outras localidades. Mas como a gente não tem esses dados e não foram disponibilizados, a gente sabe que o poder público tem essas informações, por que não usa, nós não sabemos, mas a tomada de decisão, ela passa por justamente conhecer, né, se basear em informações, e essas informações estarem baseadas em dados, né? Infelizmente, a gente vem percebendo aí, o governo federal vem escondendo esses dados aí, ou rixa com a imprensa, então vem escondendo esses dados, o que totalmente nos prejudica a gente saber do que realmente está acontecendo, né? E no que diz ao espaço também, que a gente não, sem os dados para poder espacializar, a gente não sabe o quanto essa doença está distante ou está próxima da gente. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu só quero fazer agora para vocês um merchan, e, na verdade, não é um merchan, mas é um aviso, né, que a gente vai estar disponibilizando em breve esse estudo, esses resultados que nós mostramos para vocês. Eles vão estar disponibilizados em um e-book da vulnerabilidade socioespacial dos bairros de Maceió à pandemia de Covid-2019. Então, muito em breve, ele está em processo de registro na Biblioteca Central, e a partir disso daí, a partir do momento que ele for catalogado, a gente vai disponibilizar isso para toda a sociedade. Então, fique atento aí à página da universidade, à página do IGDEM, as redes sociais, que a gente vai estar fazendo a divulgação desse material. Tá, pessoal? Basicamente é isso daí que a gente tem para apresentar. Esse e-book tem mais ou menos 85 páginas, mas é uma leitura um pouco técnica, mas está com a linguagem fácil, então vai ser interessante vocês consumirem esse material aí para a gente ter mais ou menos, vocês terem, né, de uma forma mais ampla, o que a gente discutiu aqui hoje, que foi apenas uma pincelada, né, a ponta do iceberg do que a gente constatou nesse estudo. Então, essa é a nossa apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente está aí à disposição para a gente responder alguns questionamentos de vocês. Deixa eu ver aqui que horas são. Acho que já está acabando o tempo. Eu acho que só vai ser possível uma pergunta, né? Não sei, a nossa moderadora quem vai determinar isso. Obrigado, pessoal. Desculpa aí extrapolar o tempo. Bom, parabéns, Ejas, pela apresentação. E como é importante quando uma metodologia ela é bem feita, porque ela retrata realmente a realidade. A partir do momento que você faz essa
ponderação da densidade demográfica, você vê como o bairro do Jacintinho, ele se sobressai. E aí a realidade é que a gente vê a quantidade de casos que têm sido registrados lá. E aí, a gente só vai ter praticamente alguns comentários que foram surgindo durante a sua apresentação, principalmente em relação a essa relação entre a taxa de adesão ao distanciamento por distrito. Como não vai dar tempo a gente ver todas as perguntas que foram feitas aqui, eu vou pegar só uma, que é a da Regina Lins. Estudando a dispersão do Covid, epidemiologistas apontam a proximidade de hospitais, domicílios de trabalhadores de saúde, taxa de adesão ao distanciamento por distrito, como indicadores. Você levou em consideração isso também? Não, porque a gente não conseguiu, em tempo hábil, levantar esses dados. Mas isso daí a gente está pretendendo utilizar também esses dados aí para ver se a gente consegue publicar alguma coisa no edital que foi disponibilizado, né, pela EduFal, acho que foi a EduFal, em trabalhos específicos à Covid-19 que estão aceitando essas submissões, né? Então, a gente vai tentar correr para obter esses dados aí, para poder elaborar um estudo e até ampliar esse que já foi feito, né? Então, infelizmente, nosso tempo acabou, eu não vou poder fazer as outras perguntas que Mas aí eu não sei se está na tela aí, deixa eu ver se dá para colocar, só um instantinho. Eu deixo aí à disposição. Vou pedir desculpa a vocês, a todos que nos assistem, mas como o nosso tempo hoje é bastante limitado, né, nós vamos ter que encerrar, mas já gostaria de convidar, né, vocês dois, junto com os outros autores da pesquisa, a fazermos um novo webinário com um tempo maior, tá? Mais na frente a gente anda conversando sobre isso, mas hoje, infelizmente, devido ao ingresso da SBPC, nós não podemos nos estender. Perdão, eu me estendi, eu pensei que ia falar menos, mas a gente foi se empolgando e peço perdão a vocês aí por conta disso. Mas os meus contatos podem ser conseguidos aí e a gente vai ficar à disposição para respondê-los. As perguntas não respondidas hoje, vocês responderão nesse próximo webinário. Ok, perfeito. Fechou? Obrigado pela oportunidade, fechou. Obrigado a todos. Obrigada, um abraço. E continue conosco nos próximos webinários. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau.